Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No episódio número 2 da série Bombardeiros Pesados, falarei sobre o B-2 Spirit, o bombardeiro tecnologicamente mais avançado e também o mais caro do mundo. No final dos anos 70, a administração de Jimmy Carter iniciou um audacioso programa que ficaria conhecido como ATB, sigla para Advanced Technology Bomber, cujo objetivo era criar um super bombardeiro capaz de penetrar profundamente nas defesas antiaéreas inimigas, lançar as suas bombas e retornar para sua base de origem de forma completamente indetectável. A missão era clara: desenvolver um bombardeiro invisível aos radares inimigos. O projeto continuou seu curso durante o governo de Ronald Reagan, alcançando valores verdadeiramente astronômicos. Em números atualizados, o programa do B-2 custou cerca de 45 bilhões de dólares, praticamente o mesmo que custou o programa Apollo, que levou o homem à Lua. O contrato para o novo bombardeiro contou com a participação de dois grandes consórcios, um liderado pela Northrop e pela Boeing, e um outro liderado pela Lockheed e pela Rockwell. Em 1979, a proposta da Northrop foi escolhida, com a construção do protótipo começando numa antiga fábrica da Ford em Pico Rivera, na Califórnia. O desenvolvimento do bombardeiro, batizado de B-2 Spirit, foi envolvido num grande secretismo. Foram criadas centenas de pequenas empresas fantasmas e era através delas que a Northrop adquiria as peças e os equipamentos necessários para a construção da aeronave. Os operários eram divididos em pequenos grupos e muitos deles trabalharam durante anos sem saberem exatamente o que é que estavam realmente construindo. Eram também submetidos a frequentes testes de polígrafo, e agentes especiais da CIA vasculhavam as suas vidas particulares à procura de possíveis espiões. E finalmente, no dia 22 de novembro de 1988, após muitos anos de desenvolvimento, o aparelho era exibido ao público pela primeira vez, com o primeiro voo público decorrendo no dia 17 de julho de 1989. Devido ao grande segredo envolvido no seu projeto e construção, desconhece-se os seus pormenores técnicos. Mas sabemos que o bombardeiro tem um comprimento de 21 metros, uma envergadura das asas de 52,4 metros e uma altura de 5,18 metros. Vem equipado com 4 motores a jato da General Electric F-118GE, capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade máxima de 1.010 km por hora e uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora. Tem um alcance de 11.000 km, que pode dobrar através de reabastecimentos aéreos. Possui uma incrível capacidade de carga, capaz de transportar até 23 toneladas de bombas. Pode carregar desde 16 bombas atômicas de 1 megatonelada cada, do tipo B-83, até 80 bombas de 220 kg cada, do tipo Jaidan. O B-2 é aquilo que se costuma chamar de asa voadora, ou seja, não tem fuselagem ou cauda, construído com ângulos feitos especificamente para desviar as ondas dos radares inimigos. Tem uma tripulação formada por 2 membros, podendo receber um terceiro dependendo da missão. Graças ao seu elevado nível de automatização, os membros da tripulação podem dormir por turnos e inclusive preparar refeições quentes, um luxo comparado com outros aviões do gênero. Mas é graças a esse luxo que o B-2 é capaz de executar missões de longuíssimo curso, podendo percorrer distâncias de mais de 20.000 km num único voo.
foi inicialmente criado com uma missão bem específica: invadir o espaço aéreo soviético, lançar as suas bombas e retornar para a base em segurança. Com esse objetivo em mente, o B-2 foi construído com uma combinação de mecanismos super avançados para redução de ruídos, infravermelhos e assinatura de radar. O B-2 não voa constantemente em modo invisível, com o piloto acionando o mecanismo de invisibilidade ao radar apenas ao aproximar-se das defesas antiaéreas inimigas. O funcionamento desse mecanismo, como é óbvio, é um segredo de Estado protegido a 7 chaves. Por ser uma asa voadora, o aparelho também tem um perfil mais esguio, diminuindo ainda mais a sua assinatura nos radares inimigos. A superfície do aparelho são curvas suaves que facilitam o desvio das ondas dos radares, algo possível apenas graças a avançados programas de computador para a simulação e o estudo da dinâmica dos fluidos e das ondas eletromagnéticas. Os seus motores estão encaixados no interior da fuselagem, o que diminui a sua visibilidade aos radares e também a sua assinatura no espectro do infravermelho. Para diminuir ainda mais a sua visibilidade térmica, os seus motores não possuem sistemas de pós-combustão. Apesar de todas essas características, o aparelho ainda seria muito visível aos radares inimigos, motivo pelo qual ele foi recoberto com um material especialmente criado para absorver as ondas de radar. Esse material é feito à base de um composto de carbono e grafite, mais forte que o aço e mais leve do que o alumínio. A natureza desse material é, como é óbvio, secreta. Apesar de já ter sido utilizado em muitos cenários de guerra, muitos dos quais equipados com sistemas modernos de radar, o B-2 nunca foi detectado e nunca um único míssil terra-ar foi lançado com o objetivo de interceptá-lo, o que prova a sua eficiência e a sua invisibilidade, mesmo contra sistemas avançados de radares russos e chineses. Desconhece-se os pormenores, mas nos jogos de guerra feitos pelos Estados Unidos, as informações disponíveis indicam que o aparelho não é detectável nem mesmo pelos sistemas norte-americanos mais avançados. O B-2 opera sempre a partir de bases nos Estados Unidos, o que resulta em missões tremendamente longas e desgastantes, com a mais longa delas tendo durado mais de 44 horas. Mas como já referi, toda essa tecnologia, inovação e eficiência tem um preço tremendamente elevado. De fato, o B-2, para além de ser o avião mais caro do mundo, com cada aparelho custando mais de 2 bilhões de dólares, já incluindo as peças sobressalentes, é também o avião com a operação mais cara e dispendiosa, com cada hora de voo exigindo 190 horas de manutenção. Enquanto que um B-52 custa 7 milhões de dólares por ano em manutenções, o B-2 custa 40 milhões, com cada hora de voo custando 135 mil dólares aos cofres públicos norte-americanos. Os custos exorbitantes de construção e manutenção fizeram com que o pedido inicial de 132 aparelhos fosse sendo reduzido ao longo dos anos, o que resultaria numa frota atual composta por 20 bombardeiros. Apenas um B-2 foi perdido num acidente aéreo no dia 23 de fevereiro de 2008, causado por uma falha na leitura da velocidade do ar durante a decolagem, levando a que o aparelho caísse poucos metros após a pista. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar em segurança, mas o aparelho foi completamente perdido, resultando num prejuízo de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Apesar do seu elevadíssimo preço, o B-2 é um elemento essencial no arsenal militar norte-americano, permitindo que alvos bem defendidos sejam atacados e destruídos por um único bombardeiro, de forma rápida e segura, tanto para a tripulação como para os civis próximos ao alvo.
É de longe o aparelho voador tecnologicamente mais avançado do mundo, prevendo ser utilizado por mais 25 ou 30 anos.